Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a nossa aula é voltada para o Enem e a gente vai fazer aqui uma revisão para as provas que ocorrem no dia 5 de novembro e 12 de novembro. No meu caso específico, eu sou professor de Geografia, então a nossa prova vai ficar concentrada no dia 5, né, que é a prova de Ciências Humanas. Então assista essa revisão, ela vai ser dividida em duas partes, para dar tempo de todo mundo assistir e fazer as anotações necessárias. Então vai lá, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, curte, compartilha e vamos ajudar as pessoas a ter um maior acesso a esse conteúdo para a revisão do Enem. Então chega de conversa e vamos lá! Primeira questão diz assim, ó, no segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, grifar essa data aqui porque ela vai ajudar. Aqui compareceram o presidente da República, o governador de Paris, o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante La Rosière Lenoir, acho que deve ser assim a leitura, provavelmente não, expôs a atitude predominante do encontro. Então a fala dele acho que vai nos interessar muito. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e cujo nome foram sacrificados tantas vítimas, tornou-se a filosofia da Terra. E é o texto extraído da obra Cultura e Política. E aí vamos aqui para o comando da questão que ela pede em relação a esse texto. No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para. Então vamos lá. Eu grifei a fala, né, do almirante e também grifei a data. E aí, por que eu grifei a data? Ah, professor, o Enem não cobra data, e realmente não cobra. Só que as datas, pessoal, elas nos dão referência cronológica. Então eu preciso ter na minha mente a sequência dos fatos que transformaram o mundo nos últimos séculos. Tá? Então, a ordem cronológica se importa, o que veio primeiro e o que veio depois. Então, em 1875, eu estou na segunda metade do século XIX, onde o mundo está em polvoroso, porque a gente tem início a segunda Revolução Industrial e, como consequência dessa segunda Revolução Industrial, a gente tem o imperialismo. Né? As potências europeias recém-industrializadas passam a disputar entre si novas fontes de matéria-prima e novos mercados consumidores. E aí, então, eles partem, né, os países das potências europeias, para o continente africano e asiático. E essa disputa vai ser fundamental depois para os acontecimentos a seguir, como a Primeira Guerra Mundial e como consequência da Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então, essa questão é importantíssima para lembrar do contexto. Tá? E aí, no caso, como eu estou falando de imperialismo, os territórios conquistados lá na África e na Ásia pelas potências europeias, eles eram estudados. E quem fazia esse estudo era justamente a geografia. Então, os geógrafos iam para esses países recém-colonizados e lá se fazia um levantamento de como esse país poderia ser explorado para gerar riqueza para a potência europeia. Então, os minerais que se tinha, se o solo era propício para a agricultura ou não, que tipo de clima se encontrava nesses países, que tipo de atividade econômica poderia ser desenvolvida nesse território para gerar lucro para a metrópole dominante e por aí vai. Tá? Então a geografia ela foi fundamental para esses países europeus aplicarem seu processo de dominação e exploração territorial. Além disso também, vale lembrar, né, e aí tirando essa visão histórica, vale lembrar também, pessoal, que a geografia ela sempre esteve associada à política. E quando eu falo em política aqui, é questão da administração dos territórios. Né? Então, é bem importante pensar nisso. Então, a geografia, sempre alinhada com política, na descrição desses territórios, nos levantamentos de dados úteis aos colonizadores, para que esses países pudessem extrair o máximo dos seus novos territórios conquistados. E aí, dito isso, a resposta da questão ela fica agora mais fácil de ser encontrada. Então, a geografia, o seu uso era para a preservação dos territórios, preservação cultural dos territórios ocupados.
E aí a gente sabe que isso aqui é falso, né? Na verdade, quando o território era conquistado, se impunha a cultura do conquistador, né? Formação humanitária da sociedade europeia. E é falso, né? Uma coisa que a gente tem certeza é que quando os europeus invadiram esses países e conquistaram, não tinha um pingo de humanidade, né? E muitas vezes a exploração, a violência foram características desse processo. Letra C. Catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. Perdão. Essa é a resposta da questão. Tá? Então, uma questão legal, e ela fala sobre um dos primeiros assuntos que é ensinado nas aulas de geografia do ensino médio, sobre a ciência geográfica, a importância da geografia e como ela está estruturada, a sua evolução ao longo da história. Tranquilo? Então, uma questão básica que eu poderia resolver tanto pela história da geografia quanto pela história contemporânea, imperialismo, né? Segunda Revolução Industrial e imperialismo. Tá? Vamos lá para o nosso segundo item. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas e as comemorações. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Então vamos lá. O texto começa falando sobre a paisagem, né? Na geografia, a paisagem é uma categoria de análise do espaço geográfico. E a paisagem pode ser compreendida como espaço percebido através dos nossos órgãos dos sentidos. Né? Então, é a forma como os nossos sentidos se relacionam com a paisagem. Então, muito ligado à questão visual. Só que aqui, a questão, ela mostra uma parte. Olha, a memória, a paisagem, perdão, além de ser a visualização, a atiçar os nossos sentidos, a forma como a gente percebe o espaço dos nossos sentidos, ela também ajuda a construir sentimentos de pertencimento. E aqui a gente fala de outra categoria do espaço geográfico, que é lugar. Né? Então, o lugar é a menor porção do espaço, o espaço vivido, é onde a gente desenvolve os nossos sentimentos, a afetividade e a nossa ideia de identidade e pertencimento. Então, o que a questão quer? Que a gente relacione as duas coisas. Aquilo que eu vejo e as lembranças que são despertadas a partir daquilo que eu vejo. Tá? Então, é isso que a questão quer que a gente lembre. Olha, eu vejo, só que aquilo que eu vejo é carregado de sentimento. A paisagem, aquilo que se vê, aquilo que se capta pelos órgãos dos sentidos e aquilo que ela desperta na gente, as lembranças. E aí a questão fala também em pertencimento, a nossa identidade. Tá? Então, é essa relação que a questão quer que a gente trabalhe como resposta. Então, diz assim, política de apropriação efetiva do espaço, não fala sobre isso, aqui nada de sentimento, né? Relação econômica, também não. Privada de limitação, também não, né? As lembranças não podem ser limitadas. Natural de composição de elementos físicos no espaço, também não. E aqui, letra E, a resposta, simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Esse subjetivo aqui, ele está relacionado à individualidade, né? Cada indivíduo constrói suas próprias lembranças, tem suas próprias percepções do local em que vive. Então, às vezes, duas pessoas moram no mesmo local, mas elas têm percepções diferentes daquele local e, portanto, vão desenvolver também referências de memória diferentes. Tá? Então, portanto, os símbolos que as pessoas absorvem, né? A forma como elas significam o espaço. E aí, então, produzindo as memórias, as lembranças. Isso também está muito ligado à questão dos patrimônios materiais e imateriais. Né? Aquela festa que acontece na minha localidade, quando chega perto da época da festa, as lembranças que isso me traz. Né? Então, também é importante pensar sobre isso. Questão tranquila aí. E que deu para revisar as categorias de análise do espaço geográfico. Vamos lá para o próximo item.
De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos. Somos invadidos pela estranha sensação de medo e de imprevisto. Segundos parecem horas. Poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. Tá? O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos de áreas de fenômeno físico e as populações que são afetadas que estão próximas de algum local. Então vamos lá, gente. Os terremotos eles são causados a partir do contato das placas tectônicas. Né? Então o movimento de convergência dessas placas, e aí a convergência pode aparecer com vários outros sinônimos, choque, contato, encontro, enfim, por aí vai. Qualquer palavra que dê essa ideia de toque entre as placas. E essas placas se movimentam a partir da convecção do manto lá no interior do planeta Terra. E aí, como consequência desses movimentos de convergência, eu tenho os terremotos, a atividade vulcânica, posso ter a possibilidade de tsunamis e também a formação das montanhas. E quais são as consequências desse fenômeno? Então, por que existe o terremoto? Os terremotos eles existem, pessoal, justamente para isso aqui, para aliviar a tensão geológica. Tá? Então, eles existem para aliviar, né, toda a pressão que existe no interior, dentro da Terra. E é um fenômeno importante para manter o nosso planeta saudável. Agora, é claro que, quando acontece um terremoto, as populações que moram nesses locais de contato das placas tectônicas, elas sofrem demais, né? Principalmente porque muitos terremotos são imprevisíveis. A gente ainda não tem como prever com certeza quando vai ocorrer um terremoto, então a população é sempre pega de surpresa. E principalmente nas áreas mais pobres do planeta, que não tem tanta tecnologia assim para lidar com esse fenômeno. Tá? Além do movimento de convergência do encontro das placas, a gente tem também lugares do planeta que estão passando por um fenômeno de divergência, onde a gente tem um afastamento das placas, como, por exemplo, a região do chifre da África. Né? Então, lá, daqui a alguns milhares de anos, provavelmente o chifre da África vai se desprender do continente africano. E aí é o interior da Terra provando que o planeta é dinâmico e que ele está sempre em movimento. Tranquilo? Então, é uma questão legal para relembrar, né, movimentos tectônicos. Vamos lá para a próxima questão. Rochas ígneas da Amazônia Legal. O mapa especializa um recurso natural com alto potencial para ocorrência de... Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma questão sobre estrutura geológica. Tem sido recorrente aí nas edições do Enem. E aí, o que acontece? Se falando de território brasileiro, né, a gente tem dois tipos de estrutura geológica. Lembrando que estruturas geológicas são o tipo de rochas que a gente encontra no local. Né? A definição mais simples que a gente tem que imaginar que é possível. Então, aqui no Brasil, a gente tem duas: escudos cristalinos e bacias sedimentares. Né? Aí, o que acontece nessa questão? Se você estudou, você vai lembrar disso. Ó, o Brasil só tem escudos cristalinos e bacias sedimentares, não tem dobramento moderno, que é a questão das montanhas, porque o Brasil está longe das áreas de encontro das placas, enfim. Então, quando você lembra das bacias sedimentares, que ocupam a maior parte do território nacional, você lembra, ó, o Brasil tem a bacia amazônica, a bacia litorânea, a bacia do Paraná e a bacia do Parnaíba, são as maiores. Né? E quando você vê o mapa da Amazônia, você lembra, a Amazônia é bacia sedimentar, e nas bacias sedimentares eu tenho reservas de combustíveis fósseis. E aí você vem para cá e assinala a letra C. E aí eu sinto muito, você vai errar o item. Tá? Por quê? Porque quando ele fala em rochas ígneas, né, esse tipo de rocha não existe nas bacias sedimentares. Nas bacias sedimentares eu só tenho rochas sedimentares. Então, na região da Amazônia, eu tenho, como a própria questão mostra, algumas manchas de estruturas cristalinas. E nessas estruturas cristalinas, nos escudos cristalinos, eu tenho a ocorrência de minerais metálicos, como ferro, alumínio, principalmente. Tá?
Então, essa questão aqui, se você não tomar cuidado, se você não observar esses detalhes, você erra e erra bonito. Tá? É uma questão simples, né? Se você não se lembrar desse detalhezinho. Na região amazônica eu tenho bacias sedimentares, mas eu tenho algumas manchas, né, de escudo cristalino. E aí são nessas manchas que aparecem aí no mapa. E que, portanto, aqui eu tenho reservas de minerais metálicos. Ok? Item bom. Item bom. Vamos lá para o próximo. Cientistas do país estudam a interação entre Antártica e Amazônia. É difícil imaginar que a Antártica possa interferir no clima de um país tropical como o Brasil. Mas a verdade é que o continente gelado influencia e é influenciado especialmente pelo que acontece, né, na América do Sul, inclusive na Amazônia, causando secas na região e recebendo a poluição gerada ali. As interações citadas são o efeito de um processo atmosférico marcado por. Então vamos lá. Esse texto aqui ele comprova algo que quem está estudando para o Enem deve lembrar e não pode esquecer de maneira nenhuma, que o planeta Terra ele possui um determinado equilíbrio e que todas as áreas do planeta interagem, seja ela de maneira direta ou indireta. Então, qualquer alteração em qualquer lugar do planeta rompe este equilíbrio, gerando aí problemas de grandes dimensões. No caso, a questão específica, falando da interação entre Antártica e Amazônia. E que interação é essa? Da troca entre as massas de ar. Então, na região da Antártica são geradas massas de ar frio. Essas massas de ar tendem a subir até o Equador, onde a gente encontra a floresta amazônica, e as massas de ar quentes geradas na Amazônia, elas tendem a descer em direção ao polo, formando aí um sistema de circulação atmosférica. Tá? Então, essa circulação atmosférica que permite que a Antártica e a Amazônia interajam. Certo? Então, o ar frio sai da região da Antártica em direção à Amazônia, a linha do Equador, e o ar quente da Amazônia desce em direção à Antártida, né? Fazendo aí essa troca. Então, como vocês percebem, eu estou falando de áreas de temperaturas diferentes. Antártica, frio, Amazônia, quente. E essas diferenças de temperatura, pessoal, elas são causadas porque tanto a Amazônia quanto a Antártida, elas estão em latitudes diferentes. A Amazônia é situada na linha do Equador, a parte do planeta que mais recebe, né, incidência solar, os raios solares, então, portanto, mais quente. E a Antártica, Polo Sul, né, uma das partes mais frias do planeta. Então, essa interação é que permite, né, essa circulação atmosférica, que permite que elas interajam. E aí, o que acontece em uma termina interferindo na outra, portanto. Ok? Então, uma questão interessantíssima. E aí, a gente vai lembrar que a latitude ela modifica o clima de um local, tá? Então, questão boa. Vamos para a próxima. Na América Latina, 40 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, não possuem água segura para o consumo humano, enquanto mais de 6% da população da região ainda praticam defecação ao ar livre, com graves consequências sociais e ambientais. Essa problemática é mais frequente e mais complexa, como seria de esperar nas áreas semiáridas e desérticas, mas também se faz presente em regiões mais favorecidas em termos hidrológicos. A relação entre a disponibilidade natural de água e a satisfação das necessidades vitais da população não é, de maneira alguma, mecânica ou direta. A política pública capaz de solucionar o problema apresentado é. Então vamos lá. Ele começa citando dados, né, sobre a questão da América Latina, falando que a população não tem água segura para o consumo. Essa população vive numa situação de estresse hídrico, né? Estresse hídrico é quando as pessoas não têm água suficiente para satisfazer as suas necessidades. E ele cita, então, além de 7% da população da América Latina não ter acesso à água para o básico da sua existência, essas pessoas ainda defecam ao ar livre, né? Então, isso significa dizer que essas pessoas têm um sério problema de falta d'água.
A questão menciona, ó, isso deveria ser comum nos lugares semiáridos ou desérticos, onde as condições climáticas, né, fazem com que haja escassez de chuva e, como consequência, escassez de água. E aí ele frisa, ó, mas também esse problema acontece em áreas onde tem muita água. Tá? Então, não é um problema exclusivo de algum lugar do planeta. É exclusivo exclusivo atingindo a população de diversos locais. Tá? Então, a galera não tem água para suas necessidades básicas. E a questão pergunta, olha, como é que esse problema pode ser solucionado? E aí, das alternativas, eu tenho isso aqui, ó, democratizar o saneamento básico. O saneamento básico nada mais é do que o acesso à água potável, rede de esgoto, calçamento, a coleta de lixo e outras atividades que garantam o bem-estar dessas pessoas. E o saneamento básico, na América Latina de maneira geral, é uma das maiores deficiências dessa região. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem seríssimos problemas com falta de saneamento básico. Ele vai atingir uma grande parte da população. Se eu não me engano, só acho que menos de 50% da população hoje no Brasil tem acesso a saneamento básico. Então, mais da metade do país não tem. E aí isso gera problemas diretamente relacionados à saúde e problemas ambientais. Né? Então, inclusive, já foi aprovado no Congresso Nacional o marco, né, do saneamento básico, numa tentativa de melhorar, né, o saneamento básico do Brasil, para que mais pessoas possam ter acesso. Então é um problema seríssimo, porque ele tanto afeta a vida, né, da sociedade, como também prejudica o meio ambiente, porque sem saneamento básico, a poluição da água, principalmente da água potável, né, ela se torna bem maior. Tá? Então, a questão que fala dos impactos aí, né, da falta de saneamento básico ao meio ambiente e que a água é um recurso cada vez mais escasso e que por isso deve ser cuidado com muito carinho, porque pode vir a faltar num futuro próximo. Tá? Vamos lá para o próximo item. Texto 1. O uso do cerrado pelas populações indígenas, deixa eu grifar isso aqui que é importante, estava ligado a um caráter conservacionista e sagrado. A caça e a pesca eram realizadas apenas para a subsistência. A coleta recolhia apenas o que o cerrado oferecia. A agricultura com a produção de milho, tubérculos, abria apenas alguns clarões nas áreas de florestas decíduas. O cerrado era o fundamento central da existência dessas tribos e significa a sacralização dos elementos deste bioma pelos grupos indígenas. Segundo item, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Qual característica presente no texto 2 que amplia a concepção de conservação ambiental no texto 1? Bom, aí no texto 1, pessoal, como vocês puderam observar, fala a forma como o indígena se relaciona com o cerrado, né? A questão do sagrado. Então, para os indígenas, o cerrado é quem fornece o sustento deles. Então, portanto, eu respeito o cerrado, né? Então, os indígenas, sendo uma comunidade tradicional, eles têm essa noção. Olha, isso aqui precisa ser preservado porque é da onde a gente tira nosso sustento e a nossa sobrevivência. Então, a gente só retira o que é necessário. E quando a gente tem que causar algum dano, né, ele tem que ser o mínimo possível para que o bioma continue oferecendo a nós a nossa alimentação. Então, essa ideia de ver a natureza como algo sagrado, como uma fonte de sobrevivência, é um pensamento interessante e que mantém, né, o bioma vivo, tá? Mantém o cerrado vivo. E a ideia que a gente tem de desenvolvimento sustentável, né? Manter as populações atuais consumindo, mas sem prejudicar as populações no futuro. Então, eu vou usar agora para não faltar amanhã. E aí a questão pergunta a relação entre os dois. E aí fica claro, né? A preocupação
com os descendentes. Tá? Então, vamos usar de forma racional para que nós tenhamos sempre disponível para nós o alimento. E aí, cuidar faz parte. Né? Então, é uma questão interessante porque move o conceito de sustentabilidade, meio ambiente, comunidades tradicionais, a importância do cerrado, né, para o país e para as comunidades tradicionais. Então, é uma questão aí que trabalha muitos tópicos ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá para mais uma. As águas das precipitações atmosféricas sobre o continente nas regiões não geladas podem tomar 3 caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas 3 possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica, que é a questão das rochas. Né? Aí diz assim, a preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para a... Então vamos lá, está falando aí sobre as chuvas, né? E o impacto que as chuvas têm no meio ambiente. Ele fala, ó, quando chove, né, principalmente nas áreas tropicais, ou a água evapora, ou ela infiltra no solo, ou ela escoa pela superfície. Né? Em geral, isso acontece de maneira simultânea na natureza. Tá? Acontecer mais do que outro, isso vai depender do clima, do tipo de relevo, da vegetação que se tem ali, do tipo de rocha e por aí vai. Aí a questão diz, a vegetação, ela vai contribuir como para esse processo? Né? Então vamos lembrar, a vegetação, pessoal, ela tem, entre outras propriedades, características, ela protege o solo. Né? Ela amortece os pingos de chuva, ela diminui a velocidade das águas no escoamento, ela permite que a água infiltre no solo. Então, por isso que é importante preservar a vegetação nesse aspecto. Né? Fora que preservar a vegetação é importante por outras coisas. Então, neste caso, manter a vegetação significa conter o processo de erosão. Ora, a erosão é o desgaste do solo. Então, a água transporta muito o solo. E aí você tem, por onde a água passa, a abertura de rasgões no solo, né? As vossorocas. Mas quando você tem vegetação, esse processo não acontece, porque a vegetação protege esse solo. Tá? Então é importante a gente pensar nesse sentido, e é uma questão aqui que fala sobre impactos ambientais e como reduzir esses impactos. Tá? Vamos lá para mais uma. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre esse bioma se faz sentir com muita força. Aqui direitinho. Devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais. Incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja uma floresta natural ou plantações agrícolas. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre sociedade humana e o ambiente, no que diz respeito ao processo de... Então a questão que está falando aí, pessoal, descrevendo um problema ambiental, e um problema ambiental gravíssimo, não é? Que vai levar aí, no caso, à perda da vegetação e até mesmo das áreas de cultivo. Tá? E aí, no caso, a gente lendo o texto, ele meio que entrega, né, qual problema ambiental é esse. Então, é um problema que está associado ao desmatamento. Quando ele fala aqui, ó, em retirada de cobertura florestal. Então, é um problema que ocorre pelo desmatamento. Então, é fortemente influenciado pela ação humana. E aí ele fala, além do desmatamento, eu tenho também o superpastoreio e a mineração não controlada ou mineração ilegal. Então, todas essas atividades econômicas, de forma descontrolada,
elas vão contribuir para esse problema. Então vai chegar um ponto que não vai ter mais nem floresta e nem mais como cultivar. Ele diz o seguinte, ó, é perda progressiva, o problema é tão grave que você pode estar a perda da produtividade do bioma inteiro. Só que isso acontece em lugares específicos do planeta, domínios subúmidos e semiáridos. Tá? E aqui está a chave para a gente responder a nossa questão. Quando eu falo de degradação em áreas semiáridas e subúmidas, tá? Eu estou me referindo ao processo de desertificação. Ok? A desertificação é um processo que só pode ocorrer nesses dois locais, climas subúmidos e semiáridos. O subúmido aí, aqui no Brasil representa o Agreste, né? E o semiárido, o sertão nordestino. Então, o desmatamento e as atividades econômicas descontroladas fazem com que essas áreas elas se transformem em desertos. Né? E isso é muito grave porque você tira toda a possibilidade ali de convivência nessa região. Por isso que o enunciado, né, o comando da questão, fala de uma relação conflituosa entre sociedade e ambiente. Né? Então, o processo de desertificação é um problema seríssimo, né, que afeta a população desses lugares e coloca o bioma caatinga aí numa situação de pressão muito grande. Lembrando, pessoal, que segundo dados recentes, mais de 10% do bioma caatinga já desertificou. Né? Então, é um estado de alerta e por isso existem nos estados aqui do Nordeste várias políticas, né, para conter o avanço da desertificação. Tá? Então, é importantíssimo lembrar disso. Ok? Vamos lá para mais uma. A projeção cartográfica do mapa configura-se hegemônica desde a sua elaboração no século XVI. A sua principal contribuição inovadora foi a... Bom, aqui é uma questão, pessoal, que a gente já começa a entrar na parte de cartografia, que o Enem gosta muito de projeções cartográficas. Tá? Para quem não está reconhecendo, essa projeção aí, ela da dica, foi elaborada no século XVI e a projeção de Mercator, né? Ou Mercator, eu gosto de Mercator. E o que acontece? Essa figura, esse mapa, ele foi muito importante na época porque ele favorecia as navegações por dois fatores. Primeiro, porque quando você esticava o mapa, você conseguia ver o planeta Terra inteiro, né? Sem falhas e sem detalhes. Então, isso era uma coisa que ajudava os navegadores. E segundo também, porque ela preservava, né, o contorno, a forma dos continentes, apesar de distorcer as áreas. Mas para a navegação, o contorno dos continentes era importante que se mantesse intacto. Isso daria maior precisão, né, na elaboração do planejamento das viagens. Então, isso ajudava. Além disso, também, os paralelos ao cruzar os meridianos, eles formavam ângulos de 90 graus. Então, era um mapa que era prático de ser usado e que ajudava e muito os navegadores. Né? E aí, portanto, a importância de Mercator e, portanto, a importância desse mapa para o projeto, né, de colonização da América que foi aplicado pelos europeus durante os séculos XV, XVI e XVII. E aí o período das navegações se tornando aí tão importante. Então, a projeção de Mercator, ela conservava as formas dos continentes, mas não mantinha a proporção entre eles. E aí, fato que a gente observa, nós temos aqui a Groenlândia, que parece ser muito maior do que o Brasil, quando na verdade ela é 4 vezes menor. Tá? Então, é importante a gente sempre observar por esse detalhe. Tá? Então, dizia assim, a sua principal contribuição desse mapa foi o seguinte, a redução comparativa das terras setentrionais, né? Então, está dizendo aí que o norte era reduzido e, na verdade, esse mapa ainda tinha um conteúdo ideológico muito grande porque ele era eurocentrista. Foi esse mapa que colocou a Europa, né, no centro do mapa, na parte superior, e aí a gente se acostumou com essa visão e quando o mapa não aparece nessa disposição, a gente tem a impressão que o mapa está errado, quando na verdade é só uma forma diferente de se olhar o mundo. Tá? Então, letra A, falso, letra B diz assim, a manutenção da proporção real das áreas representadas, também não, né? Ela distorcia a proporção, ela só mantinha as formas. Consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais, que a gente já está falando de idade moderna, período das navegações, então é falso.
A valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações, essa também é falso, né? Pela ideia eurocentrista. E aí a letra E, a adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos, ângulos de 90 graus. Tá? Então, é algo que é importante revisar para a prova, projeções cartográficas. De vez em quando aparece no Enem e não são questões difíceis. Então, vale a pena a gente conferir para a gente matar esse item. Tá? Vamos lá para mais uma. Os moradores de Uteca, e aí esse nome é impronunciável, pessoal, pelo menos para o meu conhecimento nesse momento, né? Mas diz assim que esses moradores desse local aqui passam 2 meses quase totalmente na escuridão. Né? Os habitantes dessa pequena cidade no Alasca, pronto, é uma cidadezinha no Alasca, né? Lá nos Estados Unidos, o Alasca aqui está bem perto das regiões polares, do Polo Norte, né, inclusive. Os Estados Unidos mais ao norte, tá aqui o que eu estava falando para vocês, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu somente, né, no dia 23 de janeiro de 2019, por volta de 1h04 da tarde no horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela. Então vamos lá. Esse fenômeno, pessoal, ele é comum nos locais de alta latitude, porque eles estão próximos tanto ao Polo Norte ao Polo Sul. Lembre que essas regiões dos polos recebem menos luz solar ao longo do ano, produzindo um fenômeno conhecido como solstício. Né? Então, no caso aí dessa região, está falando sobre o solstício de inverno, onde eu tenho menos iluminação ainda. Tá? Então, aí no caso, a influência da latitude é que vai promover esse fenômeno. Então, nas áreas próximas ao polo, na época do inverno, eu tenho menos luz do sol e aí aumenta o frio, por isso que os animais desses lugares costumam hibernar. Tá? Então, é uma questão para lembrar dos efeitos da latitude, né, sobre a vida das pessoas. E aí a gente chega aqui no nosso último item. Pensando nas correntes e prestes a entrar no braço que deriva da corrente do Golfo para o norte, lembrei-me de um vidro de café solúvel vazio. Coloquei no vidro uma nota cheia de zeros, uma bola cor rosa-choque. Tá. Anotei a posição e a data. Latitude 49 graus 49 minutos norte e longitude 23 graus e 49 minutos oeste. Tampei e joguei na água. Nunca imaginei que receberia uma carta com a foto de um menino norueguês segurando a bolinha com a estranha nota. No contexto, né, o autor anota sua coordenada geográfica, que é, pronto, falando em latitude, a gente fala também em coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, pessoal, que são os paralelos e os meridianos, né, os paralelos vão medir a latitude e os meridianos vão medir a longitude. Elas são importantes, né, porque sem latitude e longitude a gente não conseguiria localizar nada no planeta. Paralelos e meridianos são linhas imaginárias que são responsáveis pela localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Então, é o nosso sistema de localização. Tá? Então, a questão que é lembrar da importância deles para a gente. Tá? Então, a partir da latitude e da longitude, dos paralelos e meridianos, sistema de coordenadas geográficas, é que a gente consegue localizar qualquer ponto na superfície terrestre. E aí, coordenadas geográficas e cartografia, vale a pena dar uma olhada para essa prova do Enem. Tá certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? 12 questões, aí a gente pegou aí os conteúdos mais relacionados ao primeiro ano do ensino médio, né, para dar aquela revisada. E a nossa próxima aula é quinta-feira, né, dia de finados, mas a gente aproveitar o feriado para dar essa estudada, para chegar na prova do domingo, dia 5, né, com o máximo de memórias para fazer uma boa prova. Então, minha gente, uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro que já está marcado. Lembre-se, se inscrevam, comentem, curtem, compartilhem e divulguem o nosso canal. Valeu, gente. Um abraço e boa semana para todo mundo.